Atos capítulo 17. Abriram? Preste atenção. Existe uma característica do Espírito Santo dentro de uma pessoa quando ele realmente está ali dentro. Ele promove algo dentro da pessoa na qual ele habita, que ele não faz dentro daqueles que ele não habita. Se realmente a pessoa tem o Espírito Santo, ele não deixa ela sossegada. Entregue ali ao sossego diante de tantas pessoas sofrendo diante dos seus olhos. Ele não consegue ter paz com isso. Ele quer ser útil para Deus de alguma maneira. Ele não quer ser uma água parada, ele quer ser uma fonte. Ele quer ter essa fonte que jorra de dentro para fora, para saciar a sede de Jesus, de quem está perto dele, de quem está perto dela. O apóstolo Paulo mostra isso claramente na palavra, numa experiência que ele teve lá em Atenas. Ele estava em uma viagem missionária e ele parou em Atenas para esperar Timóteo e Silas, que estavam a caminho. E ele parou ali, mas não com propósito pessoal de fazer alguma coisa em Atenas, mas apenas para esperar os dois amigos, os dois ganhadores de almas, para chegarem ali, eles partirem para o seu rumo, para o seu alvo, para a cidade que de fato estava na agenda deles. E quando ele estava parado ali em Atenas, aconteceu algo extraordinário. Leia comigo aí no capítulo 17, no verso 15, diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo, olha só esses detalhes aqui, os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue ao que, pessoal? A idolatria. Paulo estava ali, ocioso, estava ali na boa, esperando Timóteo e Silas chegarem para eles partirem, e Paulo, o quê? Começou a olhar, começou a observar, deuses para cá, deuses para lá, altares para todos os gostos, imagens para todos os gostos. Ele falou, está errado isso daqui. Não, eu não posso ficar aqui parado diante de tamanha oportunidade de salvação que eu posso levar essas pessoas. Se eu ficasse parado aqui também não estaria pecando, fazendo nada de errado. Mas eu ficar parado sendo que eu tenho dentro de mim o agente salvador que é o Espírito Santo, que convence, que fala, que leva as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento da palavra. Não, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Ele entrou em Atenas para pregar contra a idolatria e ver se a palavra salvaria alguns, ou pelo menos alguém. E o detalhe aqui é que o seu espírito ficou agitado, porque o Espírito Santo o agitava. Deu um ciricutico ali, uns 5 minutos nele, eu tenho que fazer alguma coisa, como é que eu posso ficar parado? Tanta gente indo para o inferno, tanta gente sem a salvação, tanta gente precisando conhecer da palavra, e eu aqui esperando os dois chegarem. Não, eu vou fazer alguma coisa, ele entrou lá dentro, e lá dentro ele passou por algumas situações, alguns debates, tentaram confrontá-lo com as suas tradições, as pessoas com as suas filosofias. Tinha os religiosos judeus lá também, lá na sinagoga. O pessoal botou para quebrar para cima de Paulo, mas Paulo, com o desejo de ganhar almas, com o desejo de salvar pelo menos uma alma, ele enfrentou tudo isso. Vamos acompanhar, diz mais no 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, porque as pessoas iam até ele para ouvir, para saber o que era aquilo, né? O que estava acontecendo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quem eram esses aqui? Eram dois grupos de escolas diferentes de filósofos. Uma dessas escolas era uma escola que ensinava que para buscar a felicidade a pessoa estava liberada, podia fazer o que quisesse. Muda alguma coisa nos dias de hoje ou não? Aí fora muda alguma coisa? Não, o mundo ensina, se te faz feliz, bota para quebrar. Se te faz feliz, fica com 5 homens, fica com 2 mulheres. Não
precisa se casar, vai se aventurar. Se te faz feliz fumar, fuma. Se te faz feliz usar droga, use. Se tá legal beber, não enche a cara. O mundo ensina isso. Se te faz um pouquinho melhor, vai lá e cai matando, cai de cabeça. Uma das escolas ensinava isso, a outra ensinava uma certa felicidade, mas com mais equilíbrio, de uma maneira mais moderada. Mas era só filosofia e nada mais. Então Paulo encontrou também esses dois grupos de filósofos lá em Atenas. E diz mais, contendiam com ele. E uns diziam assim, olha o que falavam dele. Que quer dizer este tagarela? Quer dizer, que esse cara está falando demais. Quem é esse cara que está falando aí? E outros diziam assim, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição, né? Aí você continua lendo depois, você vai ver que Paulo começou ali a pregar sem medo, começou a ser criticado, começou a ser mal falado, e aí vai. Alguns ouviam, outros não ouviam, outros falavam que ele era tagarela, que estava importunando a cidade, que ele era um perturbador ali no meio do povo. Olha, Paulo passou um bom bocado ali dentro, até Timóteo e Silas chegarem até ali. Agora a pergunta é, será que deu certo alguma coisa? Será que a intenção de Paulo de entrar ali e salvar, pelo menos um deu certo? Vamos no finalzinho lá que você vai ver. Ali no capítulo, no versículo 31, diz assim, 17 e 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Falando de Jesus ainda, né? Paulo pregando lá ainda. Por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos em outra vez, em outra ocasião. E assim Paulo saiu do meio deles. Olha agora, todavia, chegando alguns homens a ele, o que eles fizeram? Creram, que coisa maravilhosa, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros também. Deixa eu perguntar para você, valeu a pena Paulo ter entrado lá ou não? Valeu ou não valeu? E se Paulo ficasse ocioso lá, já tem o Espírito Santo, deixa eu ficar na boa, só esperar os dois mesmo, não estou pecando, fazendo nada de errado, eu espero os dois chegarem, né? Silas e Timóteo chegarem, vamos para a nossa missão, e está tudo certo. Não, ele não ficou contente com aquilo. Deus agitou o espírito de Paulo de tal maneira que ele ficou desconfortável sem fazer nada. E ele foi salvar, ele foi pregar, ele foi anunciar o evangelho, ele foi confrontar a incredulidade, a idolatria, e salvou. Se ele tivesse entrado lá e salvado apenas a Damares, essa mulher que a Bíblia relata aqui, eu pergunto para você, teria valido a pena ou não? Teria ou não teria? Teria valido a pena. Se ele entrasse lá e Damares não quisesse nada com nada, mas o tal do Dionísio, ele aceitasse, teria valido a pena ou não? Claro, é uma alma não tem preço. Uma alma não tem preço. Agora, muito me admira o ser humano no dia de hoje, um frequentador da igreja, um membro da igreja, dizer, não, eu tenho o Espírito Santo, mas tá bom, para quê? Você está fazendo o quê? O que você está fazendo com ele? Ou o que ele está fazendo com você? Não, venho na igreja quarta ou domingo, ou quando dá na telha, ou quando a minha namorada resolve vir, eu venho acompanhando ela. Quando meu marido resolve vir, eu venho com ele aí também de vez em nunca, uma vez no mês, uma vez por trimestre, a gente aparece aí. Sério? É só isso aí que o Espírito Santo leva você a fazer? Ele não te cobra para ser mais, para fazer mais, para ser mais útil para Ele? Eu não estou falando para você ser um oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, não é isso. Eu estou falando para você da importância do ganho de almas, do ganho de almas. Uma pessoa que você leva, talvez você trabalhe do lado de uma pessoa, e todos os dias você olha, ela está com olheira, todo dia você olha, ela está com uma cara de tristeza, e você vira e mexe, você ouve uns bisuzinhos, a fulana brigou com o marido, não, a fulana chegou chorando, e talvez você nunca chegou nela e disse assim, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você, não querendo ser invasivo ou invasivo com você não, mas eu gostaria tanto que você tivesse a paz que eu tenho buscado. Eu percebo que você sempre está chorando, aí você sempre está triste. Eu vi você falando aí, porque né, a gente não controla o ouvido. Você está falando, a gente está ouvindo aqui, está no mesmo ambiente de trabalho. Você vive brigando aí com o marido. Eu gostaria de saber se você quer um remédio para tudo isso, que se chama Jesus. Ele um dia mudou minha vida, pode mudar a sua também. E você tem vergonha de falar isso? Aí você varre a calçada lá da sua casa, lava a calçada, e
os dias anteriores você ouviu o quebra-pau lá, vou te matar, sai daqui, eu não te amo mais, vai para o inferno, gritaria danada, a mulher chorou, aí ela saiu lá fora, está sentada lá, está fazendo alguma coisa, pertinho de você, bem pertinho de você, para você chegar lá e falar, olha, Jesus é família, você sabia disso? E assim como Ele abençoa a minha, quer abençoar a sua também. A paz que eu tenho dentro da minha família, gostaria tanto aí na sua família que isso acontecesse também, mas talvez você tenha vergonha, talvez você tenha alguma coisa que te barra, aquilo que acelerou Paulo, aquilo que deu aqueles 5 minutos em Paulo, aquela inquietação em Paulo, talvez não consegue fazer isso com você, talvez você é agitado para trabalhar, se o telefone toca, o cliente, eu preciso que você venha aqui, depois você leva a peça lá, opa, agora, você vai, pega e leva a peça e conversa, e negocia, e paga e compra, e leva não sei o que, você vai de moto, vai de carro, vai de Uber, vai de táxi, vai correndo, vai a pé, mas o Espírito Santo não consegue agitar você para nada, no que diz respeito ao ganho de almas. Domingo teve a consagração dos evangelistas aqui na frente do altar, vocês viram aqui, dezenas e dezenas de evangelistas, talvez Deus tentou já trazer você inúmeras vezes, para o grupo, para você ganhar almas, talvez você luta e reluta, não, mas sabe o que é? Sempre as mesmas desculpas, e Deus tentando falar com você, talvez você já foi um dia muito usado por Deus, muito usada por Ele, não sei, mas talvez você já foi, e hoje Ele não consegue mais mexer com você, Ele não consegue agitar você, se sacudir você, como sacudiu a Paulo lá na porta de Atenas. Dá essa liberdade para o Espírito Santo fazer isso com você. Você tem Atenas lá na sua vizinhança, você tem a cidade de Atenas lá no ambiente de trabalho, lá é uma Atenas, lá na faculdade, no curso, lá é uma Atenas, o ambiente familiar é uma cidade de Atenas, para você pregar, para você anunciar Jesus, não sendo chato, invasivo, uma pessoa xarope, sabe, inconveniente, toda hora, Jesus, não é isso, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, quando tem uma brecha, quando tem uma deixa, quando tem uma oportunidade, ela não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade. Está entendendo, sim ou não, gente? Fique de pé, por favor. Essa é uma das funções do Espírito Santo dentro da gente. Quando Ele está dentro da gente, Ele não deixa a gente pensa na nossa vida, a gente cuida dos nossos problemas, a gente busca os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, tem que correr atrás do seu ganha-pão. Isso tudo normal. Mas na sua agenda e na sua mente sempre tem espaço para ganhar almas para o reino dos céus. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é ganhar uma alma. E há quanto tempo você não faz isso? Pastor, eu não ganho alma, porque nem a minha ganha ainda. Eu não salvo ninguém, porque eu não sou salvo ainda. Deus está dando a oportunidade hoje, agora, para você sair daqui salvo. Agora. Pastor, Espírito Santo que Paulo não tinha, eu não tenho. Você vai tê-lo agora. Ele vai entrar em você agora, Ele vai possuir você agora, Ele vai batizar você agora na hora da busca. Amém?